Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é uma continuidade da ministração de Sem Jesus Não Dá, é a parte 2, né? Eu parei em algo interessante, sem Jesus nada podeis fazer, está baseado em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu trouxe no devocional anterior, se você quiser compreender um pouco melhor esse, você assiste o anterior, fica mais fácil. E eu ia começar a falar sobre talentos e dons, e é o que eu vou fazer nesse devocional. Então, olha só como Deus ele é maravilhoso, é um Deus tremendo, né? Ele não faz acepção de pessoas, para você compreender. Por que eu falei no final, sem Jesus nada podeis fazer anterior? Porque às vezes a pessoa ela não segue a Deus, e ela faz muita coisa. E como explicar isso? É que eu vou tentar, através da palavra de Deus, trazer uma breve explicação. Aquilo que você não conseguir entender, peça para que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração. Amém? Então vamos lá. Deus ele não faz acepção de pessoas. Em Atos 10, 34, está escrito: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Que contexto foi isso aqui? Foi quando Cornélio, um centurião da guarda italiana, recebeu a salvação. Foi quando os gentios começaram. O que é o gentio? É todo aquele que não é hebreu, estrangeiro, que é temente a Deus. Os gentios começaram, eu sou um gentio, porque eu não sou um hebreu, mas eu recebi a salvação. Então, ali se iniciou, com Cornélio se iniciou essa nova etapa do cristianismo, do evangelho, né? Então a salvação de Cornélio, um centurião gentil e a sua família abriu as portas daquilo que já era projeto de Deus, né? Então, como eu falei, gentil na Bíblia é o termo para designar as pessoas que não são judias. A palavra do latim deriva do latim gens, que significa clã ou grupo de famílias, né? Gentios é um clã, um grupo de famílias que não são judaicos. Os povos europeus que se converteram ao cristianismo, nos seus primórdios, eles eram considerados gentios. E é uma palavra profética, que inclusive é algo que eu tenho trabalhado nela, em Atos 15 e 16, mas não é o tema desse devocional. Até então, os judeus achavam que a salvação era só para eles. E ali se iniciou um projeto de Deus para a salvação dos gentios. Outra coisa, Deus não tem prazer na morte sem salvação do ímpio. Ele não tem prazer que as pessoas que não se acheguem a Ele, não o reconheçam e praticam injustiças e morram. Está escrito aqui, ó, Ezequiel 33, versículo 11. Disse-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E ele ainda fala: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Então ele não tem prazer que a impiedade, tanto sobre os gentios quanto para os judeus, venham perder a salvação, né? Logo que tem um tratamento biblicamente diferente com os judeus, por conta de algo profético que ainda está por acontecer, né? Então logo, a distribuição de talentos e dons é dada conforme o propósito de Deus, seja judeu, seja gentio, seja ímpio, porque o julgamento final foi feito para Satanás e seus demônios por conta da rebelião. Porém, quem não se achega a Deus e não entra debaixo da justiça de Deus, sendo redimido através de Jesus Cristo, faz junto com o pacote. Não foi feito, mas a impiedade, o coração duro de não reconhecer a Deus, infelizmente, pela Bíblia, pela palavra de Deus que eu sigo e eu creio plenamente que é Deus falando comigo e com o mundo todo. Nós vamos ver em Apocalipse 10, Apocalipse 20, 10 está escrito: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso aqui foi criado para Satanás, o diabo,
o falso profeta, a besta, foi criado para eles, a sentença deles de toda a rebelião. E para os demônios. Não foi feito para o ser humano. Porém, o ser humano que não reconhece a Deus, infelizmente entra nesse pacote. Está aqui, ó, versículo do Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que livro da vida? O livro da vida a gente entra quando a gente reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não é conto da carochinha. Veja bem, se todos os fatos proféticos que estavam escritos antes aconteceram no decorrer da Bíblia, o que vai impedir de acontecer o que está escrito no futuro? Sabe por quê? Deus é um ser eterno. A gente vê passado, presente, futuro, mas para Deus é como se tudo isso aqui, ó, já estivesse na mão dele. O script já está na mão dele. Se você quer se encaixar, beleza. Se não quer, Deus, ele navega pelas páginas da eternidade. É um livro, você está entendendo? Ele não tem o nosso tempo de, como eu já falei, de segundos, dias, meses. Isso é coisa aqui da Terra. Para Deus não, ele navega na eternidade. E já está determinado. Agora cabe a cada um ter sabedoria e libertação pelo Espírito Santo. Eu não vou convencer você nem por força nem por violência. Quem convence, meu trabalho é lançar a palavra. Quem tem que te convencer, e foi dada a ele essa incumbência, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te convencer. Só que vai chegar uma hora que ele também não vai mais trabalhar nessa atuação. Você tem tempo, ainda hoje você está ouvindo, você ainda tem tempo. Não é com temor, no terror, não. É com palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Então, logo, voltando ao assunto, isso aqui é só para deixar bem claro. E logo, talentos e dons. O que representa talentos e dons? Talentos são habilidades, independente de ser judeu, gentil, ímpio. Quando Deus na criação ele faz uma pessoa, ele faz com talentos. O que são os talentos? São as habilidades pessoais concedidas por Deus para que sejam usados para seu sustento. Por exemplo, vou falar de jogador aqui, que futebol é uma linguagem nacional e mundial. Neymar, Pelé, Vini, eles são talentos no mercado de futebol que eles ganham dinheiro com aquele talento que Deus deu para eles. Então, um grande médico, embora ele salve vidas, mas é um talento dado por Deus para que ele tenha sustento. Um grande engenheiro, talento dado por Deus. Por que algumas pessoas sofrem? Que nem isso ela consegue identificar. Mas para se identificar você tem que... você sabe, tem muita gente que sofre em profissões erradas porque está fora do talento daquele que Deus quer cantar, mas não é para ser cantor, é para ser um escritor. Quer escrever, mas não é para escrever, é para cantar. Então você tem que... e Deus dá sinais. Desde quando uma criança nasce, tudo ele vai dando sinais dos talentos da pessoa, que vai servir para sustento dela. Isso são os talentos. E os dons? O que são os dons? Os dons são habilidades concedidas a cada um segundo o propósito de Deus, para a edificação da igreja. Então, talento é algo que Deus dá para as pessoas, para que ela tenha o seu sustento e estabeleça o propósito dela nessa terra. E dons? Dons são habilidades concedidas à pessoa para a edificação da igreja, né? O exemplo está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, pela palavra do mesmo Espírito a palavra da ciência, a fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, dons de discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de língua. Tem mais, mas aqui é só para você ter uma base. E onde que está o problema? Por que tem talentos, tem dons, e o que acontece no julgamento final? Olha que coisa interessante que acontece no mundo. Pessoas que usam seus talentos e habilidades para glorificar a Deus. Eu vi esses dias, eu não sei se era UFC, alguma coisa, mas um esportista, ele ganhou o cinturão de campeão e ele estava agradecendo a Jesus. O talento dele agradecendo a Jesus. Olha que coisa interessante. Muito interessante o que acontece no mundo cristão. Pessoas que usam seus dons e habilidades espirituais concedidas por Deus com o coração voltado ao enriquecimento pessoal. Olha que contrapartida. E aí, o que acontece?
Pessoas que ganham dinheiro com os dons dados para a edificação da igreja de ordem pessoal. E o que vai acontecer? Vou te falar. O final vai ser muito triste. Muito triste. Das pessoas que usam os dons para enriquecimento ilícito. Porque vai chegar um dia que vai acontecer Mateus 7 na vida dela. A partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Para finalizar, não desperdiça o propósito da sua criação. E você, que usa os dons que Deus te deu para enriquecimento ilícito, cuidado, você está numa linha muito perigosa, né? Além de você escandalizar e dar mais trabalho para a gente pregar o evangelho e salvar almas, porque todo escândalo que entra enfraquece, né, as pessoas sem entendimento disso que eu estou falando, cada um vai ter que pagar por sua conduta. Como eu já te falei, Deus não está ligando para a reputação não, irmão. Você quer ficar brigando por uma reputação falsa ou querendo agradar as pessoas com uma reputação forjada por atitudes enganosas, é furada. Deus está preocupado com o caráter de cada um que vai determinar se vai para aquele lago ou se vai para a eternidade com Cristo. E caráter é, ou é bom ou é ruim. Ou você é honesto ou você é desonesto. Ou você é justo ou você é injusto. É isso que vai pesar. Você pode estar com uma igreja lotada, cheia de dons, fazendo um barulho tremendo. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus vai operar? Vai, porque ele cumpre. Quando a gente fala, ainda que eu permaneça infiel, Deus é fiel. Na minha infidelidade, eu praticar aquilo que vai gerar salvação de almas, a fidelidade de Deus com a palavra e o compromisso que ele tem vai salvar almas. E eu vou bater em Mateus 7. Eu não quero isso, eu estou falando só um exemplo. Você está entendendo como é que é? Fácil não é, né? Por isso que a gente tem que confessar os nossos pecados, se arrepender das nossas falhas nessa jornada aqui na Terra. Pega a visão do canal do Guerreiro, use os seus talentos com excelência. Use os seus dons, sabe por quê, irmãos? Para finalizar, o cemitério, irmãos, é os maiores tesouros da terra. Porque lá tem livros que não foram escritos, músicas que não foram escritas, jogadores de futebol com talento que Deus deu, que enterraram o talento, médicos, bailarinas, artistas, tudo de melhor. Porque Deus te constituiu com talentos com excelência e com dons com excelência. Cabe a você se alinhar com o propósito de Deus e executar o teu propósito aqui nessa terra. Pega a visão do canal do Guerreiro.